das coisas que eu mais escutei parada nas filas da Flip foi um burburinho. Nunca tinha assim alguém falando muito em voz alta sobre o quanto elas estavam insatisfeitas com as acomodações ou com os preços ou com as enormes filas. O sentimento que eu tinha era de que as pessoas tinham vergonha de dizer que não estavam tão satisfeitas por estarem vivendo o sonho delas ou o sonho de muitas pessoas. Oi pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Essa conversa de hoje eu quero contar para vocês sobre todo o que aconteceu, ou talvez grande parte daquilo que aconteceu na minha primeira ida à Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que é o sonho de todo leitor. Para isso, inclusive, eu anotei aqui todos os tópicos que eu fui lembrando para poder conversar com vocês, porque muita coisa aconteceu. Eu não fiquei todos os dias da Flip, porque realmente é muito caro. E eu quero contar desde o início, desde a minha decisão de ir à Flip e o que aconteceu até lá. Pois bem, faltava mais ou menos um mês para Flip e eu acordei num belo domingo e falei, bem, eu quero fazer alguma coisa no meu recesso, eu não quero ficar na cidade em que eu moro, porque o mesmo dinheiro que eu gastaria ficando aqui, eu gastaria numa viagem, porque aí eu iria ver meus pais, eu passearia, ia ao cinema, aos restaurantes, porque eu sou uma pessoa bastante inquieta, então eu não consigo ficar muito presa por muito tempo em um lugar. Pois bem, então eu acordei num belo domingo de manhã e mandei mensagem para as minhas amigas, uma que mora em Guaratinguetá e outra no Rio de Janeiro, e falei, vamos para a Flip? Elas, oi? Vamos, eu vou tentar achar um lugar bem legal pra gente ficar. A esperançosa. Pois bem, mas eu realmente, quando eu entrei naquele site famoso de reservas de hotel, tinha lá piscando um lugar com uma pontuação excelente. Era um hostel. Eu já estou acostumada a ficar em hostel. Eu já fiquei em vários hostels. Desde o mestrado no Rio de Janeiro, e eu tive muitas boas experiências. Então eu sou super aberta em ficar em hostel, porque você paga um preço legal, tem café da manhã, é limpinho, organizado, o pessoal é de boa, você faz amizades com muitas pessoas. Então quando eu olhei a avaliação, era uma avaliação extremamente boa e os comentários eram incríveis, do tipo, muito perto do centro histórico de Paraty, onde acontece a Flip. A gente consegue ir caminhando, café da manhã, acomodações limpíssimas. Fiquei super empolgada. O valor era um valor ok, que eu pensei pagável, porque a gente já sabe que ir para a Flip é um gasto financeiro que já é muito alto, porque os preços já sobem. Então falei, meninas, vamos, todo mundo topou, eu reservei e fomos, enfim. Então, chegando lá, a primeira dificuldade foi que as pousadas e o hostel, eles só abriam depois das 9 da manhã e todo mundo teve que ficar. Quem chegou de ônibus teve que ficar na rodoviária vazia, sem ninguém, não tinha um cafezinho aberto, nenhuma cafeteriazinha, nada aberto. E todo mundo ficou lá sentado, esperando, e foi muito engraçado. Ainda bem que eu não estava sozinha, tinha uma galera lá esperando para que tanto as pousadas quanto os hostels fossem abertos, até que quando deu por volta de 6:30 da manhã, uma padaria em frente à rodoviária abriu e todo mundo foi para lá tomar café e se organizar e esperar. O hostel que eu fiquei junto com as meninas disse que nos receberia no início a partir das 9, depois a partir das 10, mas a gente chegou lá 9:30 e nos receberam, a gente pôde deixar as malas e tudo mais. Então o primeiro impacto foi que não era nada perto do centro histórico. A quilometragem que eles estavam dizendo que estava lá na descrição não era a verdadeira, então eu já fiquei bastante frustrada, porque eu gosto que as coisas sejam bem certinhas. Então ir andando era um pouco difícil, porque era uma estrada, ida, descida, subida, descida, sabe? Passava por meio de algumas matas e eu falei, bem, não vai ser uma opção, a gente vai ter que andar de Uber ou de táxi.
principalmente à noite, porque as últimas mesas aconteciam bem tarde da noite e depois sempre tinham as festas, as confraternizações, as quais a gente praticamente não participou, porque a gente ficava muito exausta. Então isso já me incomodou um pouco pelo fato de que não era aquilo que tinham nos prometido. E o segundo passo foi que a acessibilidade. Todo mundo sabe que Paraty é um patrimônio da humanidade, então não é possível se mexer lá, assim como Ouro Preto, Mariana. Então eu nunca fui a Ouro Preto e Mariana e eu acho que eu não pretendo ir tão cedo, porque eu tenho uma dificuldade. Não tenho metade do meu menisco, então eu sinto dor se eu andar por chão desnivelado. Então, quando eu olhei, eu falei, uau, vai doer muito no final do dia. E realmente, e nem somente eu, mas todo mundo tava reclamando, e era isso. As pessoas não reclamavam em voz alta, e eu até entendo por quê. É porque é um sonho estar lá. Paraty é lindo, a Flip é linda, tudo é lindo, todas as fotos ficam maravilhosas. Você parece que tá num sonho. Você olha para um lado é mar, por outro aqueles barcos e de repente você vê aquele tanto de livro, aquele tanto de gente. Você vai passando pelas ruas e você vê autores, escritores, gente famosa de todas as áreas, músicos, podcasters que você escuta e você fica meio deslumbrada e vai te dando um êxtase, assim, a dopamina vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo e você fica muito deslumbrado. Então, eu acho que muitas pessoas têm receio de falar aquilo que as incomodou exatamente por isso, porque é magnífico. Todas as minhas fotos que eu postei lá no Instagram do Experiência Literária, por exemplo, são fotos sem filtro, sem nada. E você vê aquele céu incrível com aquelas nuvens, aquele mar, aquela ponte, é tudo muito, 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 muito lindo mesmo. Não tem como falar, ai, Paraty é feio. Não, não é. É incrível. E fica muito mais aconchegante por toda a estrutura dos livros e por aquele pessoal vibrando o livro, e você vê que as pessoas estão ali para escutar, para trocar. Então a cada esquina é todo mundo falando sobre livro, falando sobre autores, carregando os seus livros que levaram para ser autografados. Então é uma energia espetacular. Para quem gosta de livros é incrível, para quem vive do livro é incrível, assim como eu. Então eu senti que as pessoas ficam um pouco receosas. Inclusive um dos comentários que escutamos nas filas foi, poxa, paguei R$ 800 a diária e é horrível. Assim, eu estou falando horrível porque a pessoa falou uma palavra muito pesada, então não quero repeti-la aqui. Então era assim, uma decepção. Então você via que as pessoas estavam muito, muito, muito decepcionadas. Pessoas que fizeram reservas, não como eu, faltando um mês para acontecer, mas pessoas que fizeram reserva há mais de um ano e e ficaram hospedadas em lugares muito ruins mesmo. O que a gente percebeu depois é que a gente foi passando por diversas pousadas, é que há toda uma estrutura muito bem feita nas suas fachadas, mas quando você entra as coisas não funcionam, não são tão organizadas e tão assim bem cuidadas quanto. Então a gente acabou tendo esse olhar de ficar vigiando as pousadas para ver como elas são. Descobrimos depois que existem pousadas incríveis, mais afastadas ali do centro histórico, que você vai precisar se deslocar ali de 20, 30, 40 quilômetros, que são pousadas mais chiques, com mais conforto, mas que exigem muito, muito recurso financeiro. Então, fica aí a dica para quem então precisa de um planejamento a muito longo prazo. Então, como eu estava dizendo, a dificuldade de relação à acessibilidade, a gente não tinha, e eu até comentei isso nos stories também, a gente não tinha pronunciado essa palavra acessibilidade até que a gente resolveu escutar uma das palestras pela janelinha de uma das casas, e lá estava Stefano Volpe e vários outros escritores, e uma delas diz assim, ironicamente, nós estamos na capital da acessibilidade. E realmente, depois a gente começou a perceber, e foi isso que as meninas comentaram, o que a Lília estava dizendo, que não é acessível porque ela sente dor por causa do joelho. E em nenhum momento a gente pensou que não é uma cidade acessível. Ah, Lília, é um patrimônio da humanidade,
Gente, eu sei tudo isso, eu tenho consciência, mas eu acredito que precisa sim nós pensarmos quem pode acessar a Flip. Primeiro, que a Flip é geograficamente distante, eu sou de Minas, então para chegar até lá foi um caminho, financeiramente, tem um custo financeiro muito alto, e quando você chega lá é muito difícil, crianças que precisam de carrinho, então famílias com crianças muito pequenas ficam muito impossibilitadas de participarem da Flip, pessoas cadeirantes, e, se eu não me engano, eu vi 2 pessoas cadeirantes, mas elas estavam na parte do café ali da Flip, que o piso era fininho, que foi pensado para isso, mas eu não sei como essas pessoas se locomoviam, com qual ajuda, pessoas com mais idosas, então fica muito difícil a acessibilidade. E assim como o próprio autor Walter Hugo Mãe comentou, gente, precisamos pensar em meios, arquitetos, engenheiros. Se é um patrimônio da humanidade, histórico da humanidade, se é público, é para todos, mas para quem são quem são todos? Não é para todos. Então a gente precisa sim pensar. A gente precisa democratizar esse espaço, que é um espaço tão bonito e tão necessário para leitura, para os leitores, para os escritores, para aqueles que vão divulgar a sua escrita. Então a gente precisa pensar nesses aspectos também. Então eu fiquei pensando sobre isso, acessibilidade. Foi um choque assim. Como eu disse, os preços das pousadas são absurdos. A gente conseguiu com um preço muito, muito, muito acessível, mas a que custo? Nada daquilo que a gente tinha visto lá nesse site de reservas. Era verdade, rindo de desespero. E depois virou piada interna. Não tinha nada daquilo que a gente imaginou. Tudo que as pessoas colocaram nas observações não era nada daquilo, então a gente ficou muito decepcionada. O atendimento foi de todos os lugares, eu acho que a gente foi em uns 2 ou 3 lugares em que tivemos bons atendimentos. Eu acho muito caro, muito, muito, muito caro pagar R$ 108 em um prato de macarrão com molho de extrato. É muito, muito caro. A gente conseguiu achar lugares com preços bons, normais, nada assim exorbitante, e isso ajudou bastante para que a gente pudesse almoçar ou lanchar. Então isso a gente teve sorte, a gente teve ajuda de amigas. Nesta edição, na 24ª edição da Flip, a edição recebeu cerca de 40 mil pessoas, lembrando que Paraty tem quase 45 mil habitantes, ou seja, o dobro de pessoas, tanto que isso gerou um apagão na cidade inteira. Foi divulgado pelos meios de comunicação que se restabeleceu por volta das 2h30 da madrugada, porém isso não é verdade. Muitas pessoas ficaram sem energia, até mesmo até o sábado. Um colega meu estava hospedado no centro da cidade, ali perto da rodoviária, e enquanto lá para mim tinha voltado por volta das 2h30 da madrugada, começou a falta de energia 8 e voltou por volta das 2h30, ainda com vários picos. Para ele só foi voltar às 8h30 da manhã da sexta-feira, então não teve esse restabelecimento de energia tão rápido quanto foi noticiado. Fora que a gente não sabe se todos os moradores, como que os moradores de Paraty receberam isso, que é preciso a gente pensar também. Pelo número excessivo não, mas por essa grandiosidade da festa, que cada ano tá ficando maior e maior e maior, as filas são enormes. Então a gente tinha feito uma programação, eu não, né? A Di tinha feito uma programação, a gente falou, vamos seguir a programação da Di, porque ela tem os nossos gostos. Ficou muito difícil seguir à risca a programação, porque eram horas e horas na fila. Vou dar um exemplo. Se eu quisesse escutar uma mesa das 13 horas, eu tinha que ir para a fila 10 horas da manhã. Então eu não conseguiria assistir a programação das 9, que ia até as 10, nem a programação das 11, porque eu já tinha que começar a estar numa fila bem antes para pegar a senha, para sim poder ter acesso àquela atividade das 13 da tarde. Então, quando vocês forem no próximo ano, eu acho que eu não pretendo ir em 2027,
Não sei, tô falando aqui agora, pode ser que tudo mude, que eu ganhe na Mega Sena. Eu sempre brinco, vai que eu ganho na loteria e em 2027 vai ser possível. Mas se você for em 2027, vá com o coração muito livre e muito desprendido daquilo que você quer ver ou deixa de ver, porque às vezes pode não dar certo. Pode ser que você consiga assistir a palestra que você tanto queria, que você consiga uma foto com o seu escritor favorito, mas que você não consiga, por exemplo, o autógrafo dele no livro, ou que você consiga o autógrafo e não consiga a foto. E às vezes você vai trombar com esse escritor nas ruas de Paraty também, se você conseguir olhar para frente e não tropeçar nas pedras. E ainda teve uma questão que foi muito importante, não choveu. Ai, ainda bem que não choveu, porque se tivesse chovido, gente, aquilo teria ficado o caos, porque as pedras ficam muito ensaboadas, assim, muito lisas, então é acidente atrás de acidente. Eu vi muitas pessoas caindo, inclusive a minha colega foi descer um degrauzinho ali na casa da Companhia das Letras e ela sentiu o pé, torceu o pé, mas não foi nada grave. Então, muito atento. Sapatos, levem sapatos muito, muito, muito confortáveis, roupas confortáveis, muita água, porque vocês vão precisar, viu? Então, horas na fila para pegar, uma programação que você não consegue seguir. Uma coisa muito interessante, eu já tinha ouvido falar, é que existem festas privadas, particulares, somente para convidados, então isso é verdade. A gente passou em várias casas, deixa eu só comentar, é assim. Tem o palco principal que as pessoas pagam para assistir as palestras e tudo aquilo que acontece no palco principal, para quem pagou, aparece no telão gigante. Então você pode sentar ou se não tiver mais lugar, você fica em pé e assiste. Mas para além disso, cada casa é ocupada por uma editora e cada editora tem uma programação paralela e as programações paralelas são incríveis e insanas. Então é atrás disso que a gente sai correndo para poder assistir. Então, nessas programações paralelas, assim, acontece muitas coisas. Inclusive, a gente passou por diversas casas mais à noitinha, depois que tudo já tinha passado, e essas casas estavam fechadas, mas estavam acontecendo festas super privadas, regadas a bebida, comida. Então eu fico imaginando, ai, queria, né? Mas eu não sou VIP, então não pude participar. Quem sabe um dia, jogando para o universo. O mais legal de toda a Flip é que é realmente o sonho de toda pessoa que trabalha com livro, de todo grande leitor, de todo escritor que está em começo de carreira. Eu pude assistir numa das casas, na Casa Urutau, na Casa da Favela, escritores lançando seus livros pela primeira vez, e você vê todo o amor, toda a paixão, todo o desejo para que aquilo aconteça, e é fantástico, é maravilhoso. Então você fica como? Alimentado. Não tem como, apesar de todos os perrengues, aquele perrengue chique que eu comentei com vocês, né? Todos os perrengues chiques, de não sair tropeçando e não quebrar um dente ou um braço no meio daquelas pedras e ter que ficar olhando, levanta o pescoço, abaixa o pescoço, pra gente não se perder pelas ruas, o que aconteceu várias vezes. Você tá no caminho, de repente, de tanto olhar pro chão, você se perde. Mas é que a gente acaba sendo alimentado, porque a cada esquina, a cada encontro, a cada fila, a cada parada para um mini café, você tá falando sobre livros, então você tá falando sobre os livros que te impactou, sobre os livros que você gostaria de ler, sobre, de repente você vê um escritor e você fica ali, eu sou muito dessas, eu tenho dificuldade com nomes e às vezes eu vejo uma pessoa famosa, a pessoa, e eu demoro 4 horas para lembrar o nome da escritora ou do podcaster, eu sou muito assim. E você começa a falar sobre aquilo que a pessoa trouxe de interessante para você, para sua vida, e você sai dali alimentada, e você sai acreditando que você pode. Então, você pode, que você tá no caminho certo, ou mesmo que você não esteja no caminho certo, estar rodeada por livro, por pessoas que são da cadeia do livro,
estar rodeada por pessoas que acreditam e que possuem as mesmas ideologias que você faz a sua vida valer a pena. Então eu acho que é isso que a Flip é, isso que a Flip representa. Estar entre aqueles que acreditam no que você acredita, no poder da literatura, no poder da transformação que esses contatos realizam. Então eu pude encontrar pessoas, abraçar pessoas e falar sobre livros com conhecidos e desconhecidos. E isso te traz um gás tão grande para que você consiga sobreviver aos próximos meses do ano e ficar pensando, será que eu vou à Bienal de São Paulo? Porque são nesses espaços que a gente se alimenta e volta a confiar em quem a gente é. Então, são perrengues que valem a pena no sentido de que você se alimenta e consegue esperançar novamente. Isso é muito bom. Eu olhando a minha colinha para não esquecer. Então, é respirar livros, é falar sobre livros com conhecidos e desconhecidos, é abastecer a alma, porque o cotidiano acaba nos embrutecendo e minando a nossa sensibilidade, que eu acho que tem tudo a ver com o último episódio do podcast que eu acabei de soltar, que se chama Silenciar o Mundo, Voltar para Si Mesmo e Se Escolher Sempre. Porque o cotidiano faz exatamente isso com a gente. Ele nos embrutece, ele nos esvazia, ele tenta fazer com que a gente siga caixinhas que pessoas como nós, que somos sensíveis ao mundo, que lemos e que precisamos da literatura, da poesia para sobreviver, o cotidiano vai matando tudo isso. E estar lá na Flip foi a oportunidade de me abastecer e tentar me reencontrar. Eu ainda estou processando tudo. Eu queria muito trazer esse vídeo para vocês de uma forma sincera mesmo, uma sincera Flip, porque eu queria contar todos os perrengues que eu passei, que foram muitos. Talvez eu não tenha me expressado tanto desde dormir muito mal, comer muito mal. Sabe, acordar com um ronco alheio. Gente, é muito engraçado tudo que a gente passou. Acaba que no final vira piada, porque você começa a rir de todos os perrengues, de todos os tombos, os escorregões, mas ao mesmo tempo você se lembra dos encontros, dos abraços, dos livros, do cafezinho que você pegou gratuitamente em uma das casas, e dos brindes, e dos abraços, e das fotos, e tudo isso vira uma memória que a gente vai levar para a vida. Então, é claro que a Flip tem ganhado contornos cada vez maiores. Então, a Flip de 24 anos atrás não é mais a mesma Flip. E realmente a organização, a curadoria precisa pensar em novos meios de acomodar cada vez mais essas pessoas de uma forma confortável, de uma forma digna. Eu sei que os preços estarão sempre muito lá no alto, porque é um público muito grande, é uma atividade muito elitizada, muito elitizada, muito elitizada. Então a gente percebe isso nas ruas, nas cores das pessoas, não é? E você percebe que é preciso sim que a organização da Flip repense como ela vai vir em 2027, já que vai ser um marco muito importante, vai ser a 25ª Flip, é um marco histórico. Como eles vão acomodar esse tanto de pessoas, que eu acredito que esse número vai aumentar de visitantes? Será que precisamos de mais dias de Flip? Será que precisamos de mais pousadas, mais hostels com qualidade de verdade, para que a gente consiga dormir bem, para que a gente consiga se sentir seguro, que a gente acredite nas informações, que a distribuição de senhas seja de forma mais clara, que ela aconteça de forma mais clara, para que a gente saiba realmente como está sendo essa distribuição de senhas,
como aconteceu, por exemplo, palestras de portas fechadas, somente com artistas e famosos e jornalistas. Por que que isso aconteceu? Por que que o grande público ficou fora? Entendem quando eu falo que é elitizada também nesse sentido? Porque é caro, é difícil de chegar, algumas coisas acontecem a portas fechadas. Por quê? Então, se é para democratizar a leitura, e ali já não é um espaço tão democratizado por esses N fatores que eu trouxe, é preciso sim que a organização da Flip repense a sua estrutura, e que pense nos mais diversos públicos, para que assim a gente consiga, a cada passo que a gente vai dar, que a leitura seja democratizada. Então, eu acho que de tudo valeu muito a pena ter ido à Flip. Eu quero sim voltar à Flip, não sei se volto em 2027, porque como eu disse, é caro, demanda uma programação bem extensa, não tão louca quanto eu fiz, mas eu acho que valeu a pena, mas também foram muitos perrengues. Mas eu creio que eu tenha saído de lá muito alimentada pelas trocas, pelas conversas, pelos encontros tão genuínos, tão fluidos, tão despretensiosos. E eu acho que isso é que fez valer a pena. Então é isso. E aí? Quero saber a sua opinião. Você esteve à Flip? Gostaria de ir à Flip? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com a minha perspectiva de visão, como foi a experiência de vocês na Flip. E eu espero você aqui na conversa. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!